Olá, bem-vindos a mais um podcast CTCam. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, CTCam PF, no YouTube, Instagram e Facebook. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre qualidade de vida, né? Mais uma vez, e temos aqui duas convidadas, que não são convidadas, né? São da casa. Lisiane, nossa psicóloga, e a Ana, nossa fisioterapeuta e também professora de yoga. A ideia dessa conversa é a gente mostrar como integrar, não é? Essas atividades lúdicas, as conversas com a psicóloga, não é? O cuidado psicológico e atividades que nos trazem bem-estar. E isso fazem com que a qualidade de vida e muitos dos sintomas que a gente pode, eh, ter no decorrer do tratamento e da doença, são amenizados, não é? Dr. Alex Seidel, oncologista clínico do CTCam, também aqui conosco. Então, eu queria que vocês fizessem inicialmente uma primeira apresentação, não é? Muito dos nossos assistentes no YouTube são, quem sabe, sejam pela primeira vez nos encontrando. E Lisiane. Olá a todos, é sempre uma satisfação estar com vocês aqui falando um pouquinho sobre qualidade de vida, sobre poder, refletir e pensar sobre aquilo que vive dentro da gente. Eh, uma apresentação, doutor, eu acho que já somos da casa, né, então, como psicóloga, eu gosto dessa área, não consigo sair dela, e quando falo em cuidado, penso em algo integral, né. Então, quando a gente pode olhar o ser humano na sua integralidade, seja ela emocional, física, orgânica, funcional, né, nós temos que considerar que o emocional, e aí eu vou puxar para o meu assado, ele influencia muito nesse desejo por ter uma qualidade de vida. Nós só conseguimos organizar uma qualidade de vida quando nos deparamos, com a nossa vida, né. E quando eu falo de vida, eu não falo que é uma vida sem problemas, sem intercorrências, sem preocupações, porque elas precisam existir para que a gente saia do lugar que estamos em busca dos nossos sonhos, os desafios que a vida nos propõe a enfrentar. Ana. Então, estou muito feliz de estar aqui na minha primeira casa profissional, que é o CTCam. E eu, então, sou fisioterapeuta já há 12 anos e estudei muito o movimento humano como uma forma de tratar disfunções, do corpo, enfim. E encontrei no yoga uma ferramenta que me deu a oportunidade de ir além no auxílio do tratamento dos pacientes. Então, o yoga é esse estudo que busca a integração, como a colega falou. Então, cuidar, achar essa regulação do corpo físico, orgânico, mas também da mente. De saber que um corpo doente vai ocasionar numa mente também doente, e uma mente doente não vai ter como a gente estar com um corpo saudável, né. Então, achar essa integração também, através de várias ferramentas que são, muito simples, que estão sempre à nossa disposição, que trazem muito da fisioterapia também, a parte física, a respiração, mas que buscam trabalhar todas as áreas que compõem o nosso ser, o nosso sistema, musculoesquelético através do exercício, nosso sistema cardiorrespiratório, os exercícios respiratórios, mas muito do nosso sistema nervoso, que é regulado através da meditação. O mindfulness, que é a meditação, ele é considerado uma recomendação forte da ASCO, né, como uma intervenção de primeira linha
para tratamento para pacientes oncológicos, né? Então, o yoga, há um tempo atrás, era visto como algo alternativo, holístico, um teor meio mágico, assim, mas hoje em dia a ciência já comprova com muitas evidências, né, também os seus benefícios. A questão da meditação, ou mentalização, não é? É, são coisas assim tão importantes nos sintomas, e não só dos pacientes com câncer, não é? Em geral, que todos os grandes serviços oferecem, não é? Todas as grandes instituições oferecem essas oportunidades para os pacientes. Nós temos não só a recomendação da ASCO, não é? Várias outras. A ASCO, para quem não sabe, é a Associação Americana de Oncologia Clínica, não é? Que tem várias diretrizes e entre os cuidados integrais do paciente com câncer, a mentalização, a meditação. Tem inúmeros reflexos não só no nosso comportamento, mas nas nossas percepções. Não é? Doutor Alex, sente alguma dificuldade na recomendação? Na recomendação eu não sinto dificuldade, agora na aceitação do paciente a gente tem muita resistência ainda nesse sentido, né? Eu acho que essa parte emocional do paciente, né, fazer a terapia, fazer a meditação, fazer yoga, ter uma alimentação saudável, focar na atividade física também, além do tratamento de quimioterapia, o tratamento medicamentoso, né, direcionado ao câncer, ela é fundamental, né? Mas, infelizmente, a cultura nossa hoje ainda é muito voltada para o nosso tratamento. Então, acho que é dever fundamental do oncologista hoje indicar esse acompanhamento integrado com todas as equipes multidisciplinares, né, no atendimento desse paciente. Mas ainda a gente vê muita resistência, porque o paciente e a família é muito imediatista, né? A gente quer uma resolução rápida daquilo. E nem sempre é assim, na grande maioria das vezes não é assim, né? Você precisa ter todo um acompanhamento, essa parte emocional. Antes de vir aqui nessa conversa, eu fui atrás de alguns estudos, existem vários estudos, milhões de estudos, mostrando o benefício dessas terapias, né, com melhora de até 30% a 40% da qualidade de vida desses pacientes, né? E hoje em dia, com os avanços nos tratamentos oncológicos, os pacientes, por exemplo, numa doença mais avançada, um paciente metastático que vive longos anos hoje, essa parte emocional, ele precisa estar muito bem, porque senão você vive em função da doença, e é exatamente isso que a gente não quer. A gente quer aumentar o tempo de vida desse paciente com qualidade de vida e viver, e tentar esquecer um pouco do câncer, né? Isso é um foco grande que a gente tem na consulta, mas ainda a gente vê muita resistência nesse cenário. Fico pensando quanto, falar um pouco regional agora, que eu escuto muito assim, tem que aguentar no osso do peito, né? E por que não pedir ajuda? Né? Nós estamos capacitadas para justamente poder aliviar, né, esse sofrimento, poder viver a vida, poder também vai tomar medicação quimioterápica, né? Ou seja, é que nem uma pressão alta, vai ter até morrer. Então, por que não investir na vida, na qualidade de vida? O que eu posso fazer, mesmo com o câncer, no estado que eu estou? Né? Eu posso melhorar a minha questão física, porque às vezes até a limitação física é uma limitação emocional. Né? Então, o que eu acompanho assim de pacientes é ressignificar a vida. Não é nem a doença, é a doença que vem em prol de ressignificar a vida. Por que veio? Que sentimentos essa doença trouxe que não traria se não estivesse vindo? E o que eu posso fazer com isso dentro da história que eu tenho? De poder fazer esse olhar enquanto história pessoal e também enquanto família, rede de apoio que cuida. A vida além do câncer, né? E são as dificuldades, assim, elas existem. São várias, né? Não é além da aceitação por parte do paciente ou família, a gente também tem dificuldades que são materiais, logísticas, né? O paciente mora longe, não tem condição de vir a todo momento, não é? Precisa contemplar
a consulta, o tratamento, a avaliação psicológica, a fisioterapia, né? A sessão de yoga. São coisas complexas para quem não mora perto, não é? Mas uma coisa importante, assim, quando o Alex fala assim, tem milhões de estudos. Tem milhões de estudos mesmo, tanto que as recomendações estão em todas as sociedades médicas de especialistas, não é? Mas é mais ou menos o que a gente conversou na nossa no outro podcast sobre qualidade de vida, que é exercício físico, né? Quer dizer, e alimentação saudável, quer dizer, não precisa mais prova de que essas coisas são importantes e funcionam, não é? O que falta é uma rotina e uma insistência para que isso se torne uma realidade para a maioria dos pacientes, né? Ana, quando o paciente te procura, não é? Vai lá, vamos fazer o treino, as sessões. Quanto tempo, mais ou menos, uma pessoa leva para conseguir um mínimo de relaxamento e de inserção no yoga? Então, como o Alex falou, hoje em dia os pacientes, as pessoas em geral buscam tratamentos que sejam rápidos, né? As pessoas buscam esse imediatismo e muitas vezes preferem tomar um medicamento para ansiedade, para depressão, para sentir esse alívio mais imediato, né? Então, o yoga, por exemplo, a meditação, é algo que você precisa, assim como uma atividade física, colocar na sua rotina, né? Então, você não precisa fazer 1 hora por dia. 5 minutos por dia você tirar e conseguir respirar com consciência, você já vai ter muitos efeitos a um longo prazo, né? Não de um dia para outro. Mas na hora, já é comprovado isso, na hora você já consegue regular mais o teu sistema nervoso. Então a gente começa, por exemplo, uma respiração mais consciente. Nós vamos regular o sistema nervoso simpático para ele ser inibido e nós aumentarmos o nosso sistema nervoso parasimpático, para a gente chegar em um estado de mais relaxamento, de mais calma. Então, os estudos trazem que uma hiperventilação deixa a gente mais ansioso, mais estressado, com mais raiva. E quanto mais longo a gente respira, mais a gente consegue chegar nesse lugar de tranquilidade, né? Então, algo tão simples que já traz muitos efeitos. Eu estava lendo hoje de manhã um estudo clínico randomizado que pegou um grupo de mulheres com câncer de mama fazendo quimioterapia. E na hora da quimioterapia, um grupo fazia apenas ali o seu tratamento padrão e o outro grupo fazia apenas a respiração do yoga, que é uma respiração consciente. E o resultado foi que o grupo que fez a respiração, algo muito simples, teve muita melhora nos sintomas, reduzindo náuseas, reduzindo a ansiedade, reduzindo a fadiga. Então, ali, no horário da químio, apenas estar mais consciente da respiração pode ajudar muito na qualidade de vida naquele momento da paciente, né? Então, não precisa ser algo 1 hora por dia fazendo um monte de postura e querendo ficar sem pensar em nada. O mindfulness é apenas treinar a atenção plena. Buscar estar presente, respirar fundo, não ficar pensando, o que vai acontecer? A minha doença vai regredir? Não vai? Mas tá aqui, estou fazendo meu tratamento, estou respirando fundo. Então, trazer essa consciência, né? Além de pensar só, preciso tomar um medicamento para náusea ou para ansiedade, porque sozinho eu não consigo.
Mas essa ferramenta, por exemplo, da respiração e do mindfulness, é algo muito simples e que traz muitos benefícios e pode ser feito 5 minutos por dia. Ou, é claro que quanto mais tempo, melhor, né? Mas é algo mesmo de ter essa regularidade. Assim, a consciência, né, do ato de respirar, na verdade, te esvazia a mente dos outros pensamentos, não é? E isso te leva a um estado de mais tranquilidade, mais paz. Eu tenho um artigo que é sobre alimentação, não é? Mas eles tiveram um achado paralelo sobre no estudo, que é o grupo que fazia entrevistas, assim, uma população muito grande entrevistada sobre os hábitos alimentares. Só o fato deles serem entrevistados, eles tomavam consciência sobre a alimentação e, naturalmente, no final do estudo, muitos migraram para uma alimentação mais saudável, não é? Só pelo fato de ter de pensar. de estar tendo a consciência do que estava comendo, né? Não Então estar entra no mais ou menos esse automático, aspecto né? de cada coisa que se faça, né? Tu ter a introspecção, a percepção do que está acontecendo, do que está precisando fazer, é uma coisa muito interessante. E, assim, esvaziar a mente, né? Não é esvaziar. E é isso que muitas pessoas não querem nem tentar, porque dizem, eu sou muito ansioso, Sim. eu nunca vou esvaziar minha mente. Mas, realmente, a gente nunca vai esvaziar a nossa mente, os pensamentos vão estar sempre sendo produzidos, né? Então, é apenas realmente buscar estar presente com atenção plena, consciente do que está acontecendo. E assim, a mente vai encontrando essa tranquilidade, né? Não querendo não pensar em nada. Isso é corriqueiro do consultório, né? Você inicia um tratamento, daí você fala, não, vou solicitar um exame daqui 4, 5 meses. Daí o paciente, tá, mas e daí se não funcionar o tratamento, o que a gente vai fazer? Tipo, já pensando lá na frente, isso é o mais frequente que a gente vê no consultório, né? Então, essa parte da meditação, de ter uma mente mais tranquila, porque o povo é ansioso, né? Eu acho que o brasileiro, enfim, ele é muito ansioso e isso gera, o ser humano gera um transtorno muito grande, piora os efeitos da quimioterapia, né? Isso é muito visível, né? Durante a consulta, esses pacientes, né? Sim. E a gente tenta botar isso, acalmar, muito das nossas consultas é isso, é tentar acalmar o paciente. Acho que a gente é um pouco de psicólogo também, vem porque além da medicação, além do câncer, tem um paciente ali que tem todo um contexto geral, né? Então, isso é muito importante também além do diagnóstico, antes do diagnóstico, né? Você vai com uma alimentação inadequada, você não faz atividade física, isso gera toda uma cadeia de doenças até formar o câncer, né? Então, é muito importante a gente não dar esse valor, né? Acho que o entendimento a gente tem, né, da alimentação saudável que a gente precisa fazer, mas fazer aí já é uma outra conversa. Prática, né? Porque fiquei pensando, escutando a Ana, o respirar, a gente não aprende. A gente saiu da barriga e ou a gente respira ou a gente não está vivo. Então, para a gente parar para respirar, é algo que a gente precisa se conectar com a gente. Né? Porque a alimentação tá bem, a mãe e o pai vão introduzindo, vai gostando, não vai gostando, já é um processo um pouco mais tardio. Mas a respiração, ninguém nos ensina, tá bem? Os pequenos sim, né? A gente diz assim, vamos respirar fundo para se acalmar, né? E é justamente para se conectar com a sua essência, consigo, e os pensamentos vão estar juntos, mas é para a gente dar uma aliviada nos sentimentos que todos esses pensamentos carregam.
né? Os pensamentos são carregados de sentimentos. Quando a gente faz essa respiração profunda, a gente se conecta com o pensamento, mas dá uma aliviada no sentimento para conseguir também pensá-los. Então, eu fiquei pensando o quanto a respiração é algo que a gente não aprende, que ou a gente tem, então, justamente o quanto precisamos parar e pensar. E que a partir do momento que tem a consciência, que é isso que o doutor fala, colocar em prática, que aí é um passo mais difícil ainda. Porque me dar conta que eu estou doente, me dar conta que eu preciso de cuidado é uma coisa. Até chegar o ato de me cuidar é um processo longo e que muitas vezes não acontece. E aí a gente fica no adoecimento. E quando falamos num paciente oncológico, isso piora, porque ele está numa rotina que ele não quer pensar. Ele está vivendo no automático. E aí o câncer vem e para. E aí te obriga a pensar. A pensar na tua alimentação, que aí o médico, né, vai pedir como é que tá a alimentação, como é que é a tua história, vai perguntar da atividade física, vai perguntar de tudo. E aí te obriga a parar e pensar. E é muito mais fácil ir na farmácia, comprar o remedinho para dormir, comprar o remedinho para ficar mais tranquilo, né? O milagre do remédio, né, que os pacientes têm na mente, né? Então é muito mais fácil e imediato, né? E que a partir do momento que para, volta tudo. Na verdade, a propaganda que existe é que a solução está na farmácia, né? Enquanto muitos dos nossos sintomas, nossas queixas e nossos problemas cotidianos, a solução está em nós, não é? Sempre. E é isso que é o mais difícil, é precisar mudar a ti mesmo, né? São as coisas mais difíceis. Os hábitos, não é? Os hábitos são muito difíceis da gente mudar, mas muitas vezes é necessário. A questão da qualidade de vida, o impacto que isso tem quando o paciente tem atividade física, quando tem equilíbrio emocional, quando tem uma alimentação saudável, o impacto que isso tem no cotidiano, no dia a dia da pessoa, são vidas completamente diferentes, não é? E isso a gente nota na conversa com os pacientes, né? Como é que eles se sentem, o que eles fazem, o que eles não fazem. É uma coisa assim, é muito, 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 muito gritante o impacto de qualidade de vida, que implica, às vezes, essa é uma outra questão, não é? Quando a gente fala de fazer o acompanhamento psicológico, de fazer meditação, de fazer alguma atividade relaxante, são dificuldades que podem ser de começo, né? Ou seja, o problema é o start, é o começo, a mudança. Porque depois que isso se implementa na vida, não é? É um caminho sem volta. E os benefícios são tão longos, não é? Que esse esforço inicial vale sempre a pena. Não é? Então, é difícil tu mostrar esse entendimento para todo mundo, né? É que quando, doutor, a gente fala em qualidade de vida, ainda é algo muito subjetivo. E tudo que é subjetivo é visto como deixa para lá, deixa para depois, não é tão importante assim, né? Vai cuidar das emoções, vai conversar com a vizinha, né? Conversa com o marido. Não, nós temos profissionais tecnicamente capacitados para poder cuidar dessa história. É diferente. E só quem passa pelo processo sabe o processo que passou, que às vezes é doloroso, né? Eu costumo dizer que às vezes sai pior do que quando chegou, mas é justamente, nós precisamos mexer na ferida para ir cicatrizando. E esse remédio nenhuma farmácia vende, né? É somente via palavra, é a gente olhar para essa história que é dolorida, é viver esse câncer emocionalmente, não somente clinicamente, e poder construir uma qualidade de vida integral desse paciente dentro da logística, da condição que ele se encontra.
Na minha visão, acho que ainda a gente tem muito preconceito de procurar um psicólogo, um psiquiatra, né? Eu percebo quando eu falo na consulta isso, né? O paciente, tipo, não sou louco, eu não preciso disso, né? Ainda eu acho que a gente tem muito preconceito, não sei se é o que tu Uhum, pensa uhum, também, né? uhum. Porque eu tenho muita dificuldade, assim, do paciente aceitar e fazer esse acompanhamento. Depois que inicia uma outra conversa, Uhum. acho que o problema é iniciar mesmo, mas eu sinto ainda muito preconceito, não só do paciente, do familiar que está ali junto, né? Então essa é a dificuldade que eu percebo no meu dia a dia, não sei se eu... Nós ainda temos, doutor, um rótulo bem importante que estamos arduamente tentando derrubar, né? De que quem precisa de ajuda é quem se sente muitas vezes incapaz de dar conta da demanda que tem no dia a dia. Hoje nós temos demanda de trabalho, de casa, de família, de amigos, é muita demanda. E às vezes tem coisas que engatilham na nossa história e que tá bem a gente contar para um estranho, e que bom que é um estranho, né? Que vai nos ajudar a entender melhor o que, que a gente passou, que dores nós estamos vivenciando e como podemos ter uma qualidade de vida melhor dentro das circunstâncias que se apresentam enquanto história, feridas, né? Mas existe muito ainda. E o louco é, porque antigamente, né, que a gente lê por aí, é que só encaminhava pacientes psiquiátricos, né? Então, como é que eu vou procurar ajuda nesse sentido? Se eu dou conta, tá bem? Eu tomo um ansiolítico, eu tomo, né, um remédio para dormir, um para ansiedade, quando vê, tá com 5, 6 medicações e que pode fazer esse movimento sem medicação nenhuma, só falando com um profissional da sua história, né? Obviamente, num espaço seguro, ético, de cuidado. As pessoas, elas muitas vezes, quando estão com esse sofrimento, querem amortecer, né? Então, preferem tomar o medicamento, né? E parar de sentir, né? Mas parou de tomar o medicamento, o sintoma tá lá, né? Então, acho que é difícil acreditar que a terapia da palavra, do olhar para dentro, possa também ir muito mais profundamente, né? Nessa resolução. Eu costumo dizer que as medicações, elas botam só uma cerca para os cachorros acuarem daqui da cerca, mas os cachorros vão continuar acuando, né? Eles vão estar lá, né? A partir do momento que a gente tira a cerca, a gente vê o que que tem esses cachorros que não param de acuar, né? Que problema eles têm? E aí, quem sabe, eles conseguem se acalmar nas suas ansiedades e angústias. Não sei se tu pode falar também do trabalho da PECAM nesse sentido, né? Eu acho que é uma prática que funciona muito rapidamente. É o paciente lá conversar com um outro paciente e aí eles se conectam, né? Eu acho que a PECAM tem, como a Liga de Combate ao Câncer também tem, acho que isso é fundamental hoje. O paciente que procura, eu percebo uma rápida aceitação e melhora na qualidade de vida desses pacientes. Posso falar porque fiquei por 5 anos lá e é parte do processo passar com a psicóloga. Então, eles só fazem, né, uso de todos os benefícios da instituição se eles passam pela assistente social, pela psicóloga para fazer uma avaliação, né? E aí o quanto, assim, e os homens têm uma resistência muito maior, né? Mas os homens que conseguiam ir e não as suas esposas, porque poderia ir qualquer pessoa, acredito que ainda possa, da sua rede para esse atendimento, quando os homens conseguiam ir, é brilhante a evolução, assim, é bonita de se ver. Então, tem uma parte que passa obrigatoriamente pelo setor de psicologia, e depois tem grupos de apoio, né? Tem oficinas de artesanato, tem pilates, que agora eu sei que tem lá. Então, se envolvem, eles trocam experiências, e aí um diz que a psicóloga ajudou, e aí outro se motiva aí, e aí um gosta de fazer crochê, o outro gosta de pintar, e eles trocam essas experiências que é de vida, né, de qualidade de vida. Se faz festas comemorativas, então é um espaço que todo mundo está no mesmo barco, É. e aí acaba todo mundo se ajudando nesse sentido, e aí entende a importância da rede multiprofissional, porque no início é obrigatório justamente por isso, porque se não fosse, muitos não iriam. Mas a partir do momento que eles passavam, e falo da minha experiência que estive lá, passavam por mim, é difícil o que não queria voltar, né? E aí voltava, lá é um atendimento de apoio, não é psicoterápico, e aí depois que a gente acalmava, digamos, essa angústia inicial do diagnóstico, das questões de prognóstico, de tratamento,
a gente incluía no grupo de apoio. Então, no grupo de apoio se falava de tudo, né, com relação à doença, à história, né? Era um grupo fechado, ético, então só ficava lá. Eu dizia para eles assim: vocês podem falar daqui para fora da história de vocês, da história do outro fica aqui dentro. Né? Então, a evolução é gritante. Porque daí E a lá, Liga deve fazer, né? porque lá o paciente entende que tem outro igual a mim, né? Eu não sou sozinho. Quando eu tenho um diagnóstico familiar, o teu familiar não tem um diagnóstico, então você fica muito sozinho nesse contexto. Eu acho que isso é muito perceptível a melhora que o paciente tem quando procura, né? A APCAM ou a Liga, enfim. E que as 2 casas também têm espaço para pernoite do pessoal de fora, então as famílias acabam se aproximando muito nesse sentido de trocar informação, às vezes viram até amigos, né? Uns vão na casa dos outros. E a qualidade de vida e a evolução, eu sou testemunha de milagres lá na experiência desses 5 anos. De pacientes com prognósticos muito difíceis e que eu sei que hoje estão muito bem, obrigado, e de pacientes com prognósticos muito tranquilos e que infelizmente não estão mais aqui, porque não conseguiram fazer esse start de começar a se cuidar integralmente. A qualidade de vida, ela impacta, né? O interessante quando a gente fala qualidade de vida aqui para os pacientes parece ser uma coisa assim, um pouco abstrata, como tu falaste, né? Existem ferramentas que medem, não é? Qualidade de vida. E os estudos mostram que o acompanhamento integral melhora a qualidade de vida do paciente no tratamento, pós-tratamento, não é? Então, o a nossa tarefa é tentar levar ou incluir esses pacientes o máximo possível dentro desses cuidados mais integrais. Que acho interessante porque se usava muito como medicina alternativa, não é? Antigamente. Hoje a gente usa um termo mais como integralidade, não é? Que é cuidar o paciente de uma forma mais global. E cada pouquinho, não é? Que cada um possa acrescentar, o resultado é a melhora global, não é? Então, a dificuldade é tu conseguir que cada um consiga dar um pouquinho da sua habilidade para cada paciente, né? E essa que é o maior desafio, penso eu. E que isso venha, né, doutor, antes de um diagnóstico, principalmente oncológico, né? Quem está nos vendo, que possa fazer esse movimento de olhar e cuidar, tá bem, como é que tá a minha vida? No âmbito geral, né, de trabalho, de saúde física, orgânica, espiritual, emocional. Porque quando nós falamos em qualidade de vida, e acho importante reforçar, não é uma vida perfeita, não é uma vida com ausência de preocupações, não é uma vida com ausência de desafios, de dores de cabeça. Vão existir, mas a gente consegue dar conta delas. Se nós estamos com uma qualidade de vida de acordo, né, dentro de todas as questões de equilíbrio emocional, físico, né, de conseguir olhar esse cenário e dar conta do que vem pela vida. Porque nós temos uma vida dinâmica, de desejos, anseios, e essa é uma qualidade de vida também. É conseguir reconhecer que nós temos condições de dar conta das demandas que vamos enfrentar. Eu acredito que o intuito principal mesmo dessa conversa é esse, né? É acender essa vontade das pessoas de pensar nisso como uma forma de prevenção, né? Porque a gente sabe que estresse, ansiedade, maus hábitos são os principais fatores de risco para muitas doenças, né? E são coisas que qualquer pessoa pode se empenhar em fazer pensando nessa prevenção, né, para a saúde. Então, é abrir os olhos para ver, além de apenas
vou fazer um exercício, vou conversar com a psicóloga, vou comer melhor, né? Saber que é um autocuidado mesmo pensando no futuro. Exato. Contínuo. 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 Porque, E a diga, outra doutor. coisa, né? Não é só fator de risco, né? O estresse, tudo, eles são agravantes, não é? Então, tu tem um problema, o estresse te piora a dor, te aumenta a pressão, te aumenta o risco de derrame, de infarto. É De uma tudo, série né? de. De tudo. Hum? De tudo. De tudo. Então, essas. E não é o remedinho, né? Que tira o estresse, né? Então, a gente tem formas mais saudáveis de diminuir o estresse e nos manter mais saudáveis, mais ativos, mais conscientes, não é? Mais participativos. Mas tudo é um processo demorado, né? Esse é o entendimento que a gente precisa ter, né? Nada vai ser de uma hora para outra. O problema é que o nosso pensamento, que nem a gente conversou, é o imediatismo, né? Acho que as ações, a maioria das pessoas sabem, o problema é começar e até tu ter um resultado não é tão rápido, isso demora, então é um processo às vezes longo, às vezes é muito longo até tu entender o que está acontecendo, qual que é o problema, onde você está errando, nem sempre é fácil, né? Então, esse processo na grande maioria das vezes, demorado, e aí que está o grande problema, né? Não ter a paciência para encontrar essa melhora. É gestar, né? É entender que tem o tempo de crescer o bebê dentro da gente e que não dá para tirar ele com 3 meses, porque ele não sobrevive. Ele precisa ir até o final da gestação. E quero fazer um link com isso, porque possivelmente quem está nos vendo são adultos. E cada vez mais eu recebo no consultório adolescentes com crise de ansiedade. Então, que a gente possa olhar para as nossas crianças e para os nossos adolescentes, que não é uma medicação que vai fazer ele se acalmar, ele se cuidar. Como pais, que a gente possa ter essa responsabilidade afetiva de poder olhar para as nossas famílias também. Um mundo muito veloz não é um mundo muito sadio, né? E que hoje em dia estamos num mundo cada vez mais veloz. Vamos andar mais Infelizmente. devagar, comer mais devagar, não é? Pensar ou não pensar, esvaziar o nosso pensamento, né? É uma conversa, assim, de concordantes, né? Ninguém discorda de nada aqui. Nós só concordamos um com o outro, né? A gente tem vários exemplos de serviços que dispõem. Tu acha, Ana, que é possível a gente fazer uma atividade na sala de infusão? Eu acredito que sim. Eu achei muito interessante esse estudo que eu trouxe, né? Que foi algo feito na sala de infusão. Algo simples, né? Como uma respiração consciente, uma meditação guiada simples, né? Movimentos simples com o corpo, porque o yoga tem algumas posturas mais desafiadoras, que as pessoas olham de fora e pensam, eu não vou fazer yoga porque eu não quero ficar de cabeça para baixo, né? Mas existem formas de adaptar a prática, né? Por exemplo, é comprovado também que a nossa linguagem corporal, ela é muito conectada com o nosso emocional. Então, desde dos animais, correlacionando a presa e o predador. Então, o predador, ele tem a postura de autoconfiança, ele está aberto para atacar e a presa, ela se esconde, né? Então, quando o paciente está deprimido, ele está para baixo, ele se esconde, ele se fecha, né? Então, o simples fato de fazer exercícios de alongamento, de expansão do peito, já traz essa sensação de autoconfiança, de eu posso, eu consigo, tá tudo bem, né? Então, são coisas que eu acredito que seriam muito benéficas, por exemplo, numa sala de químio, né? O paciente, aí, ao invés de ficar lá quietinho pensando besteira ou olhando o celular, tá lá respirando de forma consciente, aprendendo a controlar um pouquinho mais a mente para depois ele levar isso para casa,
né, soltando as tensões do corpo, porque eles ficam carregando cada vez mais tensão, vai virando dor, vai virando desconforto, né? Soltando as tensões, aprendendo a abrir o peito, a elevar a cabeça, né? Então, com certeza. Sabe que tem um estudo que foi apresentado no Congresso de Câncer de Mama no Texas, que é um estudo brasileiro feito em Goiânia, de musicoterapia. As pacientes que iam para a sala de infusão, antes de começar a infusão, eles tinham um menu de escolha de música que eles gostassem, pegavam o fonezinho e iam para o tratamento com a sua música de preferência. Não tinha rock, sertanejo, uma série de coisas, não é? Mas só o fato de estar com a música tocando ali, levando a atenção para a música, não é? E não para o momento de tratamento, fez com que os sintomas e as queixas dos pacientes fossem estatisticamente muito menor do que o grupo que não usava o fonezinho com a música escolhida, né? Então, são formas de tu tirar o paciente de um pensamento negativo, né? Ou de uma percepção desfavorável, vamos chamar assim. Mas ele tá, doutor, se conectando com ele, porque é ele que escolhe a música, né? Então, Uhum. se o paciente vai lá e escolhe a sua playlist, essa música me lembra dessa época da vida, essa música me lembra o que eu vivi. Então, a música, ela é terapêutica nesse sentido, porque ela nos conecta com a gente. A gente não, se fosse uma playlist que o paciente não gostasse, ele não ia reagir positivamente. Então, Só mais uma música. é só mais uma música. Então, quando fala em música terapia, justamente porque traz a conexão consigo e não com o ambiente que está acontecendo, chegou um paciente, passou mal, né? Ou algo Uhum. nesse sentido. Não, ele está com ele está vivendo a sua história dentro da sua playlist. Vamos pensar em fazer aqui, né? Não, são ideias todas que podem ser Uhum, implementadas, né? Mas isso tudo leva uma... Assim, não é só pegar tu tem que fazer as playlists, né? Sim. Tu tem que ter os equipamentos, tem que fazer um inquérito entre os teus pacientes para ver quais são as músicas que tu vai, não é, buscar. A música por si só é terapêutica, né, Hã? doutor? Nós tivemos algumas experiências, nós tínhamos um esposo de uma paciente, eles se mudaram, foram para a praia. E ele era músico, eles eram um casal aqui de Carazinho. Então, ele se ligou muito com o CTQ durante o tratamento da esposa, e aí ele vinha não só no dia que ela vinha fazer o tratamento, e depois ele começou a vir assim, de uma forma esporádica, ele vinha e ficava cantando ali na sala. Nossa, os pacientes adoravam, né? A gente teve também uma experiência com contador de histórias, não é? Várias atividades assim, tentando deixar o ambiente mais lúdico, né? Mais leve. Isso tudo tem impacto positivo. Mas a meditação tem um outro papel, que é o treino que leva para a vida. Exatamente. Não é só aquele momentinho Uhum. ali onde a gente oferece alguma coisa, né? A pessoa aprende, faz e tem o benefício ao longo do tempo, não só naquele momento ali, né? Exatamente. É uma música contínua, né? Uhum. Mas assim, eu quero agradecer a presença de vocês aqui imensamente. Apesar da gente não ter tido discordâncias, não saiu nenhuma briga aqui de posições divergentes, não é? Mas trazer a importância desse aspecto da vida de todo mundo. E, no nosso caso, dos nossos pacientes, né? O quão isso pode ser impactante, não só do ponto de vista momentâneo,
mas do ponto de vista de uma vida mais tranquila, saudável, integral. É a gente aprender as coisas do ponto de vista mais das suas essências, né? Então, agradeço de novo. Lisiane, nossa psicóloga, a Ana Paula, nossa fisioterapeuta, uma das. Inauguraste comigo, né, aqui o Uhum. CTK, Desde sempre. né? Que legal. Muito bem. Doutor Alex, alguma coisa? Não, queria agradecer a presença de vocês também. Depois, se vocês puderem falar como o pessoal pode acessar vocês, né? Acho que fica a gratidão do CTCAM e frisar, né, a importância, Álvaro, né, desse acompanhamento integral, não só pensar no câncer, né, antes do câncer tem uma pessoa e tem muitos problemas que a gente precisa melhorar e vai causar um resultado muito bom também no tratamento do câncer, vai deixar a vida do oncologista muito mais fácil também, né? Acho que esse entendimento dessa importância desse cuidado, ela é fundamental e não é todo mundo que tem. Então, acho que essas lives visam mostrar essa importância e acho que a gente conseguiu ter esse efeito hoje aqui. Eu agradeço muito o convite. Foi muito bom partilhar desse conhecimento que a gente tem e que muitas pessoas acabam não acessando, né? Ou muitas vezes não levando tão a sério que coisas que são mais fáceis que um remédio podem fazer efeito também, né? Então, a gente poder trazer esse conhecimento para as pessoas, trazer essa importância de não pensar só na doença, mas tratar os sintomas, buscar ter uma vida mais tranquila, com mais bem-estar, com mais qualidade de vida. E eu também fico à disposição, tanto na fisioterapia, no yoga, na meditação, que são ferramentas que se unem. A fisioterapia traz muito do yoga e o yoga traz muito da fisioterapia. Então, eu sou fã do exercício físico, do movimento físico, do buscar as respostas e as resoluções em nós, não apenas no externo, né? E que possamos ter plantado uma sementinha nas pessoas com essa conversa. Obrigada. Quero reforçar o agradecimento. É sempre muito bom dar voz a quem quer ouvir, né? E, de fato, estamos todos nós no mesmo barco, que é de cuidar, de proporcionar, especialmente ao nosso paciente, uma melhor qualidade de vida. Então, quem é nosso paciente que está nos vendo, que possa se escutar e nós estamos à disposição enquanto profissionais. Quem não é nosso paciente, que possa escutar, então, enquanto pessoa, sua história, suas vivências e que se sentir necessidade, tem aqui, pode entrar em contato com o CTCAM, que as meninas da recepção têm os nossos contatos e aí podem nos contatar diretamente. E mais uma vez, obrigada. Encerramos então mais uma sessão do podcast CTCAM. Convidamos todo mundo a seguir as nossas redes sociais e o próximo para o mês de outubro rosa, não é? Várias atividades do Outubro Rosa. Exato. Muito obrigado a todos. Até logo.